Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Decolando na História. Depois de um hiato aí de 2 semanas, né? O canal volta aí, tá? Com um novo vídeo. Sendo que o último vídeo que a gente lançou é sobre as leis abolicionistas, tá? Que isso foi lançado aí no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra aqui no estado de São Paulo, tá? E depois de um hiato aí, né, sem vídeos, a gente volta aí com uma outra aulinha aqui, ok? E hoje iremos falar sobre o conceito de bárbaro, ok? Os bárbaros, né, são famosos aí, né, principalmente devido à questão aí de Roma, né? Mas nós iremos discutir, né, como que surgiu esse conceito, né, aonde e porquê, tá? E, né, qual que é a imagem que se criou, né, desses povos, né? Porque a gente fala bárbaro, na verdade, são os bárbaros, né? São mais de um povo, né? Qual que foi a criação do imaginário feito pela Igreja Católica, né? Para poder demonizar essas pessoas, tá? Que não faziam parte aí da sociedade comum deles, tá? Então vamos lá. A visão comum do bárbaro. Muitas vezes quando a gente fala de um bárbaro, a gente pensa nisso daqui, ó. Tá? É uma imagem aí que se tornou característica, né, dos bárbaros, né? Essa é uma visão criada dos bárbaros, né? Quem joga RPG aí, Dungeons and Dragons, tudo, tem isso no imaginário, tá? A respeito dos bárbaros, tá? Que é aquela visão de guerreiros selvagens, né? Pessoas aí que invadem lugares, matam todas as pessoas, saqueiam, etc, 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 tá? E quem que criou essa imagem, né? Isso aqui é uma visão imaginária, porque os bárbaros não eram bem isso, tá? Quem criou foi a própria Igreja Católica, tá? Pois esses povos, eles eram povos pagãos, oriundos aí do norte da Europa, né? Lógico que constantemente, né, haviam invasões aí no Império Romano, né, por essas sociedades, mas, né, para poder criar um imaginário aí de questão negativa a essas pessoas, né, se criou essa imagem, né, fictícia de um bárbaro, tá? Que são guerreiros selvagens, impiedosos, selvagens, que invadem sua casa, invadem suas terras, rouba tudo, mata todo mundo, né? Essa visão foi criada, né? Pessoas que não são cristãs, né? Por não ser cristãs e seguir alguma religião pagã, então eles são, né, considerados agentes do demônio, etc, 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 né? Então essa imagem aí que foi criada pela Igreja Católica a respeito dos bárbaros, tá? Mas da onde que surgiu esse conceito, né? E surgiu especificamente, né, como a gente já pode ver nos mapas, na Grécia, tá? Aqui do lado esquerdo a gente tem um mapa da Grécia antigo aí e um mapa da Grécia mais atual, tá? A Grécia, né, a Grécia antiga, né, não a Grécia atual, que é um país, mas a Grécia antiga, né, era uma região em que não havia um governo centralizado, tá? Ele não era uma nação propriamente dita. Ela estava dividida em diversas cidades-estado, chamado polis, tá? Porém, essas cidades-estado, elas tinham algo em comum, tá? Que é a própria cultura grega, tá? Língua, religião e a cultura em geral. Essas cidades, elas tinham isso em comum e por isso, né,
havia essa união entre essas cidades gregas, por mais que, né, entraram em guerra, né, tem diversos fatores, mas o que de fato unia nessas cidades-estado, nessas polis, era a questão da cultura grega, tá? E o que acontece, né? A gente pode observar aqui nesse mapa aqui, que ele é mais completinho. Ó, vamos ver aqui, ó. Pegar a caneta. Aqui nós temos a Grécia, né? E dá pra gente ver que não ficaram somente nesse território, né? Houve também uma expansão para outras regiões da Europa, né? Aqui, ó, Península Itálica, região aqui, ó, onde que é o sul da França, né? Aqui essa região aqui que hoje compreende a Espanha, né? Ó, região aqui, ó, que hoje, né, compreende Rússia, né, compreende a Ucrânia, né? Ó, outra região aqui que hoje é a Turquia, né? Ó que interessante isso. Né? Eles tiveram uma expansão para esses territórios, né? Criaram colônias, criaram cidades, assentamentos, né? E até no norte da África aqui, ó, né? E dá para observar o quê? Que era tudo, né, regiões costeiras, né? Porque os gregos, eles simplesmente atuavam economicamente no Mediterrâneo, tá? Era a área de comércio das cidades gregas, tá bom? Então eles comercializavam entre si e até mesmo, né, com outras sociedades que existiam por aqui, tá? E o norte da África, lógico, norte da África não, perdão, norte da Europa, né? Norte da Europa, logicamente, não estava vazio, tá? Estava habitada por outros povos, tá? E povos, não povo, povos, tá? Diversas culturas diferentes. Algumas delas, como os gregos, também tinham uma cultura em comum, uma língua em comum, uma religião em comum, mas eram povos diferentes, né? Que também entravam em conflito, etc, etc, etc. E o que acontece? Algumas vezes, né, havia logicamente um contato entre essas pessoas, né, das cidades-estado grega com esses povos, né? E o que acontece aqui? Havia um grande problema de comunicação, tá? O grego chegava, né, uma pessoa aí do norte da África, nossa, eu tô, né, teimando no norte da África, no norte da Europa, né, tentava se comunicar e não conseguia, por quê? A língua é diferente, né, a língua é totalmente diferente. E os gregos começaram a falar, ah, essas pessoas elas não falam, elas balbuciam, né? Que a forma que eles se comunicavam no ouvido do grego parecia assim, brr, 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 né? Balbuciava, né? E na língua grega surgiu esse termo bárbaro, tá? E que com o passar do tempo, né? Além desses povos que a gente tem aqui no norte da Europa, né? Quase falei de novo, né? Ao invés desses povos aqui norte da Europa, passou a se chamar qualquer povo que não seja grego, tá? Eles passaram a denominar esses povos de bárbaros, ok? Beleza? Então esse é o surgimento desse termo bárbaro, vem da Grécia, tá? Se vocês acham que é um termo aí que vem já de Roma, não, vem antes de Roma, beleza? E vamos passar aqui para nosso mapinha aqui do Império Romano, tá? Roma surge aqui, logicamente, na cidade de Roma,
né, e começa a se expandir em outros locais aí, né, da Europa, norte da África, Ásia, etc, etc, etc. Tá? Roma surge num primeiro momento com a cidade-estado, que temos, né, primeiro uma fase monárquica, né, depois tem uma fase republicana e depois vem o Império Romano, tá bom? E esse mapa aqui ele já tem referência ao Império Romano, tá? No ano de 117, ou seja, depois de Cristo, tá bom? Toda vez que não tem nada aqui do lado, quer dizer que é depois de Cristo, tá? Então, o que que acontece, pessoal, aqui, tá? Dá pra ver, né, que tem uma expansão aí, né, dos romanos aí pro norte aqui da Europa, né? Só que chega num momento aí que eles não conseguem mais expandir. Queria ser uma fronteira, né? E nessas fronteiras aqui, inclusive aqui na Britânia, né, que hoje é a Inglaterra, é uma fronteira bem importante, né? Criou-se muralhas, né, para dificultar acesso dos povos que aqui viviam, né? Muralhas bem protegidas, né, com tropas, etc, etc, etc. Tá? E o que a gente aprendeu, né, em história no final do Império Romano, né? Há as invasões bárbaras, né? Ou seja, os bárbaros, né? Povos que viviam aqui nessa região no norte, né, da Europa, principalmente nessa região aqui dessa Magna Germânia, que eram os germânicos, tá? Eram povos aí que com nomes diferentes, mas eles tinham, né, uma mesma cultura, né, mesma língua, inclusive uma cultura aí que poucos sabem tem origem aqui nos povos vikings, tá? Tanto que esses germânicos aqui, eles têm a mesma cultura religiosa dos povos vikings. Só muda os nomes das entidades devido à língua deles, tá? Enquanto o povo viking era uma sociedade naval, os germânicos eram uma sociedade terrestre, mas eles compactuavam da mesma cultura. A mesma coisa que aconteceu com Roma, né? E a cultura grega, né? Roma, quando era politeísta, tinha os mesmos deuses gregos em seu panteão de deuses, só que devido à língua latina, esses deuses recebiam outros nomes, tá? Mas era a mesma religião que se tinha na Grécia, tá bom? Os mesmos deuses, tá? E logicamente, né, que depois aí tinha um tempo Roma se cristianizou, né? E daí a Igreja Católica, né, se tornou oficial no Império, tá? E o que acontece? Como Roma não é uma sociedade de um único povo, né? Roma teve, né, uma junção dos etruscos com os latinos e com os gregos para formar, né, a cidade de Roma. O que acontece? Foi se pegando parte da cultura de cada povo, né, e se incorporando na cultura romana. E veio esse termo, junto aos gregos, o termo de bárbaro, tá? Por isso que a gente fala de invasões bárbaras, quando a gente estuda esse período histórico de Roma, tá? Porque é aquele imaginário dos bárbaros que se tinham, né, já na Grécia Antiga e que passou para o povo romano, tá? Que eram pessoas que tinham uma língua diferente, uma cultura diferente, né? Então, eles não eram romanos, eles pertenciam a outra sociedade, né? Então, todos para mim é uma coisa só, todos são bárbaros.
Tá? Essa que é a ideia. E logicamente que após a cristianização, né, de Roma, o que acontece? Foi se criada aquela imagem, né, de guerreiros selvagens, né, guerreiros impiedosos, né, pessoas que só massacram todo mundo. Logicamente que a gente sabe que as invasões não eram nada agradáveis naquela época, né, mas foi se criada, né, essa imagem aí dos povos bárbaros. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria passar para vocês, né? Hoje eu não vou especificar as invasões bárbaras, nada, né? É somente para, né, explicar o conceito, né, dos povos bárbaros, tá? Num vídeo mais no futuro aí, eu pretendo aí especificar algumas questões aí, né, de Roma, né? Os períodos romanos, né, até a questão aí das invasões bárbaras, né, pelos germânicos. Ok, pessoal? Então, se tiverem alguma dúvida aí a respeito do tema, que talvez não ficou claro, pode deixar um comentário aí que eu respondo vocês aí, tá? É muito bom tirar dúvida aí que fique. Às vezes eu posso não ter sido tão claro, tá? E é isso aí. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí. Deixa o like, tá? Se inscreva no canal, tá? Que em breve aí mais vídeos como esse estará aqui no canal Decolando na História. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.